A paz do Senhor, amada igreja e irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Vai ser muito bom aprendermos mais um pouquinho da parte do Senhor, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Mas antes de entrar na palavra, quero agradecer de coração a todos os irmãos e irmãs que prestigiaram o Ministério Folha em Branco, estando presente no nosso primeiro culto presencial. Foi um culto de ação de graça por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, nosso carinho especial a todos os irmãos pela participação. Antes de entrar na palavra, também quero fazer um pequeno comentário de um programa que eu gosto muito de assistir, que tem o nome de Pesca Mortal ou Pesca Radical, depende da tradução de cada um, mas é um programa que é passado na Discovery Channel e ele tem exatamente esse nome, tá? Porque ele relata, é um documentário, então um programa verídico, relata eventos a bordo de algumas embarcações de pesca que operam no Mar de Bering. Tem uma característica importante, porque o Mar de Bering é uma extensão marítima do extremo do Oceano Pacífico e ela está limitada ao norte do Alasca e próximo à Sibéria e próximo também aos Estados Unidos. É uma região de mar revolto, muito bravo, fortes ondas, grandes tempestades e muito frio. Neva, gelado, e durante a temporada de pesca eles vão lá para quê? Para pescar o caranguejo real, que é um animal gigantesco, né? Vou até falar um pouquinho, né, desse animal que é pescado, né, que é caçado no Mar de Bering. Para você ter uma ideia, ele é um caranguejo que tem uma tonalidade avermelhada, ele é enorme em tamanho, ele pode chegar a pesar até 8 quilos, então é um caranguejo grande e se você medir ele de uma extrema de uma pata a outra, ele pode chegar a 1,80 m. Pasme, 1,80 m de caranguejo. Imagina você dando de cara com um caranguejo desse. Ou seja, então ele é um caranguejo muito grande e é um caranguejo muitíssimo valioso. É um verdadeiro rei porque ele domina o local onde ele habita. Não há nenhum predador capaz, né, de ameaçá-lo. Então ele devora tudo que está à sua frente e cresce a esse tamanho gigantesco. É uma carne muito apreciada, tem um preço muito elevado, então as pessoas que trabalham nessa profissão ganham muito bem, mas há um grande risco, como eu já havia falado. É bem interessante, assiste uma vez para você ver como é esse programa, né, que você acho que vai gostar. E por que eu falei dessa introdução? Porque vai ter muita relação à palavra de hoje. E o tema da palavra de hoje é pescar ou ser pescado? E aí? Vamos pescar ou vamos ser pescado? Em um dos vídeos da minha esposa, a pastora Angie Medrato, de 1 minuto de reflexão, ela publicou, acho que, se não me engano, na primeira semana de maio, o tema que ela trouxe para a meditação era "Você é quem escolhe". E ela cita essa frase, uma frase, né, de William Shakespeare, que diz assim: em certos momentos, os homens são donos de seus próprios destinos. Ou seja, que todos temos o poder de escolher, né, na nossa vida, né, o que nós queremos viver, o que nós queremos fazer. E cada atitude é uma escolha, que teremos momentos e que vamos ter que escolher se vai ser o bem ou se vai ser o mal. Nós temos o livre-arbítrio. Depois você vai no canal da minha esposa e vê esse vídeo que você vai gostar bastante. Então eu quero aproveitar esse ensinamento que ela deu e usar como esse tema, né, de que você é quem escolhe, para também mostrar que há uma sinergia na palavra que nós vamos ler hoje, que nós vamos aprender hoje, cujo tema é pescar ou ser pescado. Aí você deve falar assim, pô, mas como assim, pastor? Você está me dizendo que eu sou um peixe e você é pescado? Não, isso é apenas uma comparação, né, que estou fazendo de um exemplo, como Cristo dava de parábolas, né, na época dele, né? Eu estou querendo comparar com um momento figurado, um momento atual de uma situação de pesca, para ilustrar o ensinamento ao qual Deus vai nos trazer hoje, esta tarde. Então vamos para a palavra de Deus e entendermos e avaliarmos se estamos correndo o risco de sermos pescados ou se realmente nós somos pescadores. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jonas 1, do versículo 1 ao 17, claro que assim se for possível. E diz assim a palavra de Deus:
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, como se fosse possível, né? Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se, ou afundar-se, em outras traduções. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, em letra minúscula, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo, no meio da tempestade. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vem, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizestes tu isto? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E lançaram a Jonas, levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, por causa do grande temor, e ofereceram um sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que o tragasse a Jonas. E este esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Até aqui, versículo 17. Todos nós conhecemos esta passagem, muitos desenhinhos, filminhos já foram passados, feitos, vinculados a essa passagem e usando até como exemplo uma baleia. Aqui fala um peixe, não fala baleia, nós não sabemos se é baleia, mas é um peixe grande, né? Provavelmente um peixe tão grande quanto uma baleia. Então, para nós entendermos essa palavra, temos que primeiro entender um dos seus principais personagens, que é Jonas. Quem era Jonas? Jonas tinha como profissão a pesca, ou seja, ele era um pescador. Se você ler lá em Mateus 15, 17, vamos ver essa confirmação de que Jonas era um pescador. Diz nessa palavra lá em Mateus 17, que é quando Cristo ensina aos seus discípulos e os questiona a seu respeito. E um dos questionamentos, Pedro responde a Cristo e o Senhor lhe responde de volta. Então, no versículo 17 diz assim, quando o Senhor responde de volta a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que revelou isso, e sim meu Pai que está no céu. Pedro era o quê? Pescador. Filho de quem? De Jonas, que era o quê? Pescador. E o pai de Jonas era o quê? Pescador. Então era uma linhagem que vinha de família. Então o apóstolo Pedro, né, que era da Galileia, era um pescador. Porque o seu pai, né, a profissão passou de pai para filho. Então a Bíblia nos relata que Jonas foi também levantado como profeta, assim como Pedro foi levantado como apóstolo, escolhido por Deus para levar sua palavra de libertação e de salvação. E Deus escolheu, seguir um outro caminho por livre e espontânea vontade,
desobedecendo a palavra, a vontade de Deus. Ou seja, Deus lhe deu-lhe uma orientação, mas ele resolveu seguir outro caminho. Por mais habilidoso que fosse Jonas como pescador, isso não o impediria que ele fosse pescado, como nós lemos na passagem. É um velho ditado, acho que você já ouviu, quando a caça se vira contra o caçador. Aquele que era um pescador, acabou sendo pescada. Então vamos lá, no versículo 1 e 2 diz que veio a palavra de Deus a Jonas, e diz para ele, vai para Nínive, porque eu quero que você clame contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Então vai lá e leva a minha palavra, leva aquilo que eu estou dizendo para você fazer. Então os 2 primeiros versículos, vemos Deus falando a Jonas e lhe passando uma tarefa, uma orientação, uma ordenança para que fosse seguida. Jonas era servo de Deus. Um servo ouve a voz do seu senhor. Um servo serve ao seu senhor. Um servo não questiona a vontade do seu senhor. Um servo cumpre a vontade do seu senhor. Jonas sabia que tinha que cumprir aquilo que Deus falava. Assim é com nossas vidas, independente da sua profissão, isso não importa. O que Deus fala para nossas vidas, nós temos que obedecer, porque todos somos servos do Senhor. Jonas era muito usado por Deus, um grande profeta de Deus, levantado pelo Senhor. Deus não deu a Jonas alternativa de escolha. Deus não deu a Jonas opções de caminho a seguir. Deus não deu a Jonas opções de aceitar ou não aceitar a tarefa. Quando Deus fala alguma coisa para nossas vidas, é para que nós cumprirmos, não questionarmos, não reclamarmos, nem queremos dar um palpite. Deus foi claro em transmitir a Jonas qual seria a sua tarefa. A palavra é muito clara. Deus não deu opções a Jonas de escolha, mas Jonas, assim como nós, temos chamado livre-arbítrio, que podemos utilizar da forma que entendermos, cientes das responsabilidades e das suas consequências, e de que não poderemos cobrar de ninguém, a não ser de nós mesmos, os resultados e as consequências de uma atitude fora do propósito de Deus. Como disse a minha esposa em 1 minuto de reflexão, é você quem escolhe. É você quem escolhe. Mas cuidado, a escolha pode gerar consequências terríveis. Foi o que aconteceu com Jonas. Só que toda escolha gera uma consequência. E uma escolha errada pode sim gerar terríveis consequências. E foi exatamente o que aconteceu com Jonas, está lá relatado no versículo 3 que nós acabamos de ler. Que ele fugiu da presença do Senhor. Em primeiro lugar, como é que se foge da presença de Deus? Adão também tentou se esconder da presença de Deus. Ninguém consegue fugir ou se esconder da presença de Deus. Você lembra de uma brincadeira, não sei se é brincadeira, mas eu fiz muito disso nas revistas, tinha chamado Achar os 7 Erros. Então você tinha lá 2 gravuras, 2 imagens parecidas, muito parecidas, praticamente idênticas, só que uma delas tinha 7 erros. E você tinha que descobrir aqueles 7 erros, onde é que estavam, né? Mas era difícil, porque era tão parecida. Vou dar um exemplo. Às vezes tem o desenho de uma bicicleta, o aro da bicicleta, em um tinha 24 aros, na outra tinha 23 aros. Então você tinha que contar o aro lá e saber que estava faltando um aro. Aí achavam um erro. Ou seja, o que tem a ver com a passagem? Deus apresentou a Jonas um projeto, uma meta do que ele deveria fazer. O que Jonas fez? Ele tentou pegar aquele projeto de Deus, achar que estava fazendo um igual, só que o que ele estava fazendo tinha erros. Tinha mais de 7 erros. Jonas era um homem, era um servo do Senhor, e um servo de Deus não tenta mudar aquilo que Deus nos coloca como tarefa. Os projetos de Deus têm que ser realizados segundo a vontade de Deus e não a nossa. O projeto de Jonas tinha muitos erros. Ele fugiu, ele tentou se esconder, ele dormiu como se aquilo pudesse impedir acontecer alguma coisa terrível. Então ele cometeu uma série de erros.
Jonas se esqueceu que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Jonas achou que poderia alterar o projeto de Deus sem ser percebido. Ninguém altera o projeto de Deus. Jonas achou que poderia ficar longe dos olhos do Altíssimo. Ele achou que poderia se esconder de Deus, indo longe, fugindo para outra terra distante. Às vezes também nós agimos como Jonas. Sim, agimos sim como Jonas. E achamos que podemos fazer coisas no oculto, escondidas de Deus, como se nada, ninguém fosse ver, ninguém ia descobrir. Mas a palavra diz lá em Lucas 8,17 que porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. É a palavra que diz lá em Lucas 8,17. Então não tem nada que fica oculto para Deus. Podemos até ocultar dos homens, aí sim, mas de Deus, jamais, jamais. Aí o versículo 4 diz que o Senhor mandou o quê? Uma tempestade, um grande vento, uma terrível chuva contra aquele navio. Então perceba o seguinte, quem era o culpado do que estava acontecendo? Era Jonas. E por que então aqueles homens que estavam ao redor dele estavam perecendo também? Porque eles estavam junto com Jonas. Quando um servo de Deus sai do propósito de Deus, o mar, o vento bate contra ele e sua casa, sua família. Todos correm o risco de perecer. Olha a consequência terrível. Jonas tinha errado, Jonas saiu do propósito de Deus e veio a fúria dos ventos do mar contra aquela embarcação, onde estavam ali muitas pessoas que corriam o risco de perecer por causa do erro, do pecado de quem? De Jonas. Nosso erro, nosso pecado pode levar consequências terríveis à nossa casa, à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa vida secular. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a desobediência afeta o servo e a todos que estão à sua volta. Olha só como é terrível. E quando nós saímos do propósito de Deus, a tempestade vem para nossas vidas e para todos que estão na nossa casa. Todos são afetados. Todos, sem exceção, porque um servo é levantado para servir. Mas a palavra nos relata que Jonas estava despreocupado, tranquilo, achando que Deus estava desatento ao que havia feito, achando que estava escondido no navio e não seria visto, achando que pelo fato de mudar de cidade não seria motivo para lhe Deus cobrar algo, tanto que estava relaxado, totalmente despreocupado, dormindo no porão do navio, no meio de uma tempestade, no meio de uma tempestade. Olha como o pecado nos cega, como o pecado nos deixa surdo. E o próprio mestre do navio foi acordar a Jonas. Ô, dorminhoco, acorda, você não está vendo que nós estamos no meio de uma tempestade? Todos estavam tensos, preocupados, quase perecendo, o navio quase afundando, o navio quase indo a pique, em vez da forte tempestade, e isso acontece conosco. A tempestade assola a nossa casa, assola a nossa família, assola a nossa vida secular, e nós ficamos às vezes inertes, passivos, achando que nada vai acontecer de mal ou que nada vai nos atingir, mas todos estão perecendo. Não reagimos ao perigo, ao invés nos escondemos e nos trancamos em um quarto ou dormimos. Achamos que aquilo lá não é nada relevante, mas pode levar à morte, pode levar ao perigo de perecer todos que estão ao seu redor. Olha como é terrível a desobediência a Deus. Então ele acorda e começa a clamar pela misericórdia de Deus. Ele começa a jejuar e orar. Então nós temos que assumir nosso papel de cristão, pilastra da nossa casa e trazer todas a oração e clamor ao Senhor. Temos como cristão ter o discernimento de quando uma luta é espiritual e quais são as suas consequências terríveis. E buscarmos socorro no Senhor, que é o único que pode nos livrar. E muitas de nossas lutas são espirituais e só se consegue vencer com jejum e oração. Então, no versículo do 8 ao 11, todos têm o relato do temor daqueles homens naquele barco.
o temor daqueles homens pela tempestade, Jonas assume a sua responsabilidade por ter desobedecido a Deus. Ele fala isso a eles e por causa dessa desobediência eles estavam quase a perecer no meio de uma tempestade terrível. E quando ele é acordado, ele vê a tragédia que estava se instalando naquele lugar em virtude do seu pecado. Às vezes acontece também conosco. Quando a gente acorda, quando a gente enxerga, nós já estamos no meio da tempestade. Todos que estão conosco estão no meio da tempestade, a desobediência nos leva no meio da tempestade. Aí o que eles fazem? Eles pegam Jonas e eles jogam Jonas no mar, no meio da tempestade, para que eles pudessem sobreviver. Se Jonas tivesse obedecido a Deus, isso não teria acontecido. Presta atenção, muito da tempestade que vem sobre nossas vidas é porque nós provocamos a nossa desobediência, o nosso pecado, nós mesmos provocando, é como se nós mesmos entrássemos na tempestade com as nossas próprias pernas, com a própria perna. Porque existe chuva e vento que vem da natureza normal que cai, mas existe a tempestade que é espiritual. Nós provocamos a tempestade na nossa vida por desobediência a Deus. Desobediência a Deus. Por isso, nós decidimos por algo sem antes saber qual é a vontade de Deus. Decidimos ouvir o mundo ao invés de ouvir a Deus. Decidimos servir ao mundo ao invés de servirmos a Deus. Decidimos enterrar os nossos talentos ao invés de honrarmos a Deus. A nossa sorte é que podemos dizer é que Deus nunca, se assim podemos dizer, né? É que Deus nunca desiste de nós. Muito pelo contrário. Se Ele desistisse de nós, nós já teríamos perecido há muito tempo. E Deus sempre nos dá a oportunidade de restabelecermos a comunhão com Ele. Então, no versículo 12 ao versículo 15, se nós lermos lá, diz que aqueles homens tentaram até remar para ir para o navio para a terra seca, mas não adiantava nada. Tinha que haver um concerto de Jonas para com Deus. Então eles levaram Jonas e o lançaram no mar. Lançaram Jonas no mar. E o que aconteceu quando eles lançaram Jonas no mar? A fúria do mar cessou. O Jonas era o pivô daquilo que estava acontecendo. Já Jonas sabia o porquê da tempestade. Ele sabia que tinha desobedecido a Deus. Ele sabia que tinha pecado. Nós sabemos quando nós desobedecemos a Deus e pecamos. O Espírito Santo nos incomoda. Ele já tinha tomado ele sabia que tinha tomado um outro caminho que não era o caminho que Deus havia lhe orientado. Então ele sabia dos erros que ele fez. Mas o Espírito Santo, quando nós fazemos isso, ele nos incomoda para que a gente faça um concerto para com Deus. Sair da presença de Deus nos leva a terríveis tempestades. Não desobedeça ao Senhor. Se a tempestade está batendo, volte-se à presença de Deus, porque senão você e sua descendência, sua casa, sua família perecerá junto. Nós temos sim a liberdade de escolher o caminho, temos sim, mas cuidado, se esse caminho não for o caminho que Deus quer para a sua vida. Não existe meio termo, não existe ficarmos neutros ou em cima do muro, ou seguimos a Deus, ou seguimos o caminho que não é de Deus. Jonas confessa o seu erro, ele sabia que era culpado. Jonas se apresenta a Deus. E havia uma única forma de mudar aquele cenário, era pedir a Deus perdão pelos seus atos e seu pecado. E ainda há tempo, irmão e irmã, de nós nos arrependermos, buscarmos ao Senhor um renovo com Deus, voltarmos à presença do Senhor, e o Senhor, pela sua misericórdia, Ele vai sim nos acolher. O Senhor sempre vai nos acolher. Jonas, então, é lançado ao mar. E aí, o que acontece no mar? Deus prepara para Jonas um transporte. Falou, deixa, Jonas, que eu estou arrumando um transporte para você. Deus mandou um navio para ele? Não, Deus não mandou um navio para Jonas. Deus mandou um avião pegar Jonas no mar? Não, porque nem tinha avião naquela época lá. Deus pegou o transporte que tinha mais próximo lá para pegar Jonas e impactar a vida dele de uma forma que falou, nunca mais eu vou pecar e vou desobedecer a Deus. Deus manda um peixe
engolir Jonas. Mas o peixe, ele não veio para matar a Jonas. O conserto de Deus para nossas vidas não é para nos destruir nem para nos matar, mas é para nos ensinar que Deus é Deus sobre todas as coisas. Então aquele grande peixe traga Jonas, leva o Jonas para suas entranhas, mas ele não é ferido, ele não é morto. Ele fica nas entranhas do peixe por 3 dias e 3 noites. Tempo suficiente, não é? Para ter uma conversa com Deus e para fazer uma reflexão, né, de tudo que a gente faz. Imagine-se ficando 3 dias e 3 noites numa entranha de um peixe. Não acha que lá dentro tem iluminação, não. Tinha uma luzinha assim de leitura para você ler alguma coisa. Ele estava dentro de um peixe, provavelmente escuro, úmido, um cheiro devia ser terrível, mas Deus assim quis para ele, para tratá-lo. Deus poderia mandar um outro barco, sim, socorrer Jonas. Deus poderia dar uma forma mais confortável para Jonas se livrar daquela situação em alto mar. Ele poderia até ser um excelente nadador, mas ele estava em alto mar e com certeza ele pereceria. Mas o que Deus fez foi algo que o homem nunca imaginaria, porque Deus age de forma que só Ele faz, de forma do impossível, de uma forma que nos deixa de boca aberta. E ele foi engolido pelo peixe, e esse peixe levou ele até a terra firme, até a terra seca. E diz que a palavra que ele cuspiu a Jonas em terra seca. De caçador, ele foi caçado. De pescador, ele foi pescado. Por quê? Porque ele simplesmente desobedeceu à voz do Senhor. Todos nós conhecemos o fim dessa história. Que ele foi para Nínive, o Deus fala com ele novamente e levou a palavra de Deus em Nínive, e Deus poupou Nínive porque o povo se arrependeu. Todos nós conhecemos o fim. Mas veja que Jonas poderia ter encurtado todo esse caminho se não tivesse desobedecido a Deus. E se você ler Jonas 2, versículo 1 e 2, diz assim: E orou Jonas ao Senhor, quando ele estava na entranha do peixe, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Oh, glória, aleluia! É preciso, às vezes, nós passarmos por situações tão difíceis em nossas vidas para nós entendermos a vontade de Deus para nós. Deus sempre vai querer o melhor para nós. Às vezes, aquilo que Deus nos manda fazer ou que Deus fala para nós, no primeiro momento nós não entendemos. Podemos até achar que Deus não está sendo tão justo, como foi o caso de Jonas, em querer ter uma correção com aquele povo tão incrédulo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não cabe nós questionarmos a vontade do Pai. Então obedeça ao Senhor, obedeça a palavra de Deus, porque se você estiver debaixo do propósito de Deus, pode até vir a tempestade, mas ela não vai te atingir, porque o Senhor vai mandar aquietá-la, cessar. E a tempestade vai passar sem te atingir, nem a você e nem a sua família. Fiquemos no propósito do Senhor, voltemos a Deus. Não espere o peixe te engolir, porque pode ser muito terrível a experiência para a tua vida. Faça o que Deus mandar e você irá bem e será abençoado, você e a tua casa. Em Cristo Jesus, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, te agradeço por esta palavra, te agradeço pelos ensinamentos a qual ela nos trouxe, Senhor, porque Tu és Deus sobre todas as coisas. Não queremos cometer erros para que, Pai amado, passemos por situações difíceis e trazemos para nossa casa, nossa família, nossa vida a tempestade, Pai. Sabemos, Pai, querido Deus, que haverá tempestades que nós passaremos, mas não há tempestade pela nossa desobediência. Nós queremos ser fiéis a Ti, estarmos no Teu propósito, Pai querido, ouvirmos a Tua voz e cumprir a Tua vontade. Então ensina a Tua igreja, o Teu povo, a cumprir a Tua vontade, Pai. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a Sua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a Ti, Senhor.